Naka, fica comigo, te faço esse convite para a gente seguir falando sobre esse assunto com quem entende muito. A gente vai abrir espaço para falar ainda sobre as tarifas do Donald Trump, anunciadas logo mais às 5 horas da tarde, para o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Tavares. Bem-vindo, Felipe, tudo bem? Boa tarde. Bom, Felipe, a gente está vendo aí que os detalhes ainda não são públicos, ainda estão sendo fechados. Nakagawa trouxe que o detalhe do detalhe está sendo ainda discutido pela Casa Branca. Há esse misto de apreensão por parte dos líderes mundiais, a apreensão, um pouco de receio do que virá, né, se isso for algo ainda pior do que está sendo aguardado. Aqui no Brasil não é diferente. Tem muita especulação, né, sobre o que deve acontecer e pouca informação. Como é que o Brasil consegue trabalhar aqui algum tipo de reação, ô Felipe, diante da falta de informação? Nesse momento, estamos no caminho certo, buscando a via diplomática? Primeiro, boa tarde, Tainá, Fernando, um prazer estar aqui falando com vocês desse tema tão importante. Acho que a gente deveria buscar a via diplomática e ter um olhar muito de negócios, né, como país, porque pelo que está sendo anunciado, a gente ainda não tem fatores muito graves a se preocupar, né? O resultado desse desfecho deve ser muito pior para os Estados Unidos e o Brasil pode sair muito bem nessa discussão, especialmente porque o nosso principal produto da pauta exportadora é petróleo cru. Então, como você tem ali uma briga, uma taxação na importação de petróleo da Venezuela e de outros países, o Brasil pode entrar nessa linha, né, nesse vácuo que vai se abrir na exportação de petróleo cru, né, explorando ainda mais esse principal produto, né. Outros produtos que a gente exporta muito, que são produtos agropecuários, frutas, né, sementes, etc., nesse momento ainda não estão sendo alvos de discussões de tarifação. Então, o Brasil deve manter ali uma parte da sua pauta tranquila. Na parte de automóveis, né, que está sendo uma grande briga também, o Brasil não exporta automóveis para os Estados Unidos. Então, isso pode, inclusive, abrir uma brecha para que surja um novo caminho, uma nova pauta ali de negociação, possivelmente. E aí talvez na parte de combustíveis que a gente deva ficar um pouco mais atento sobre a discussão, mas essa discussão de tributar o etanol está diminuindo aparentemente ali o calor que foi falado há 2 meses atrás, acho que isso diminuiu, porque a gente de fato tem uma participação significativa na exportação de etanol para os Estados Unidos e a gente tem um etanol que ele fecha o ciclo do etanol lá nos Estados Unidos. Então a gente entra quando a safra deles, a produção deles está em momento de baixo. Então tem uma cadeia muito complementar, né? A gente importando deles e exportando para lá. E acho que o grande ponto do Brasil é tentar fugir de pautas ideológicas e de posicionamentos geopolíticos e pensar só na pauta comercial realmente no mundo de negócios no Brasil. Porque, por exemplo, a gente pautou ontem, né, foi aprovado lá o PL de reciprocidade, mas assim, o conteúdo desse tipo de iniciativa é muito preocupante. Assim, você vai criar critérios para romper com a relação comercial, você vai criar critérios para romper propriedade intelectual americana, que vai quebrar patente dos Estados Unidos no Brasil. Esse tipo de discussão é totalmente improdutiva e só coloca gasolina na fogueira, né? Então, acho que o Brasil tem que honrar o que está sendo falado, que é buscar a via diplomática e não buscar formas de atacar ou contra-atacar ou provocar os Estados Unidos, que está tendo uma postura muito volátil, né, e muito agressiva nessa questão comercial internacional. Naka. Obrigado, Tainá. Felipe, eu queria te ouvir sobre os impactos nos Estados Unidos, já que você começou a nossa conversa dizendo que talvez os próprios americanos, a economia americana acabará sentindo mais tudo isso que está acontecendo. Eu queria te ouvir sobre a tua leitura e as possibilidades sobre a atividade e a inflação. Atividade especialmente pensando que muitas decisões das empresas e dos consumidores até estão sendo adiadas. Isso pode gerar uma paralisação da economia, uma paralisia, uma recessão da economia americana. E sobre inflação, porque os preços tendem a subir com tantos impostos novos assim. A gente está diante de um risco de estagflação nos Estados Unidos? Muito possível que sim, né? A gente já vinha há muitos meses discussões do próprio, todos os relatórios aí do Federal Reserve, lá do FONC,
mostrando preocupações com uma possível desaceleração da economia americana, né? Essa desaceleração foi sendo postergada por diversos fatores, né? O mercado de trabalho não desacelerando, né? E outros fatores ali postergando essa desaceleração, mas pode ser que ela chegue, e pode ser que ela chegue com um nível de preços desposicionado. E tem um fator que, na minha visão, é o mais importante, que é a economia americana sempre teve um fator peculiar de conseguir crescer sua produtividade de forma sistemática no longuíssimo prazo, né? É um país que é uma meca ali de produtividade, você consegue ter boas ideias, né? Inovações disruptivas e tudo mais. E isso ocorre que tem uma consequência, que é você desmontar, às vezes, uma indústria mais simples de montagem que não fecha a conta, porque aquilo só vai fechar a conta, às vezes, no Sudeste Asiático, em lugares que tenham restrições legais, ambientais menores. E eles se especializaram em serviços de altíssima complexidade. Hoje, grande parte da discussão que está sendo posta nos Estados Unidos é tentar reindustrializar o país numa indústria de montagem muito intensiva em mão de obra, ou seja, uma indústria com baixíssima produtividade. Então, isso pode ferir a capacidade dos Estados Unidos crescer a produtividade e aí todo o enredo piora muito nos anos seguintes. Então, assim, não é simplesmente que a gente vai entregar a inflação hoje, mas dá para corrigir. Se você mudar os fundamentos daquele país, você pode comprometer, às vezes, uma geração inteira na sua capacidade de crescimento. Então, acho que os Estados Unidos está tendo que discutir hoje qual é o modelo de sociedade que eles querem. E talvez um desses modelos seja abandonar o caminho da busca de ganhos de produtividade sistemáticos, que pode sair muito caro, né? O Brasil fez essa escolha aí há 70 anos. Então, talvez eles pudessem olhar para a gente e ver como que isso pode custar. Falou uma coisa interessante para a gente trazer aqui, Felipe, que é como o Brasil ele pode também procurar outras frentes, né? Ainda que haja uma taxação aqui para o Brasil, para produtos brasileiros, que Donald Trump vai anunciar efeitos negativos, né, para a nossa economia. Por outro lado, há caminhos. Daí você cita a Venezuela, né? O que mais? Né? Por onde que o Brasil pode caminhar para tentar se equilibrar diante desse tarifaço com as medidas que virão mais tarde? Todos os produtos pontuais que o Trump pode entrar com uma tarifação expressiva, né, nas importações, pode ser um caminho para o Brasil buscar mais market share ali na pauta de importações americanas. Por que eu falo isso? Porque nas propostas do Trump, você tem um bloco de propostas que afetam o país de forma irrestrita ou afetam todos os países naquele segmento. Os produtos que mais afetariam o Brasil, até o momento, por exemplo, aço e alumínio, são produtos que afetam o mundo inteiro da mesma forma. Então, nesse caso, os preços relativos não mudam, está todo mundo na mesma situação ruim, né? Aumentou o preço para todo mundo proporcionalmente. Então, o Brasil não tem que se preocupar muito com isso. Piorou para todos na mesma condição. Mas aonde teve posicionamentos diferenciados, né, para um país ou para um produto só de um país, essa é a oportunidade que o Brasil está. Por enquanto, o que vem noticiando, pelo menos de tudo que eu já vi, dos anúncios do Trump sobre o Brasil, ele discute de uma equalização das condições de forma ampla. Falou assim, não, a gente vai ser recíproco, mas ele ainda não pegou nenhum gancho específico e falou assim, ó, eu quero tributar e comprar uma guerra, comprar ali uma briga com o etanol brasileiro. Ainda não foi citado nominalmente num produto, né? Então a gente está só nas regras gerais. Eu acho que o Brasil tem que se posicionar para ver aonde que os Estados Unidos vai perder competitividade na importação e ofertar. Pô, o carro vai ficar mais caro de importar do México, vamos tentar exportar o carro brasileiro, né? Você tem fármacos que tem uma discussão lá de importação. Os fármacos vão ficar mais caros de importar da Europa e de outros lugares, vamos tentar exportar o fármaco brasileiro. Você tem um problema com o nosso etanol, pô, vamos tentar então diminuir a nossa taxa de importação e buscar a equalização para diminuir, né? Não deles aumentarem a nossa, mas da gente chegar na deles, porque hoje o Brasil, em média, tributa 16%, 18% das importações americanas e a média americana para a gente não chega a 2%, né? Dá 1,8%, algo assim. Então, hoje tem um diferencial. Então, ser recíproco aqui seria os Estados Unidos subir a régua para os 18%, que é o que a gente não quer.
então tenta segurar os casos específicos e busca espaço nas brigas com outros países, né? E o Brasil sempre saiu muito bem em períodos de tensão internacional, de guerras na sua história, né? Então, toda vez que o mundo entrou em tensão, entrou em conflito, o Brasil sempre foi o cara da bandeira branca. E falou, oh, não quero guerra com ninguém, vendo para você e saio, cumpro o meu papel aqui na reorganização mundial. Acho que essa é a oportunidade que o Brasil tem hoje, se souber ser diplomático de fato, né? Não ser só narrativa. Naka. Felipe, eu queria te ouvir sobre o impacto de eventual retaliação brasileira. Se o Brasil, de fato, usar o projeto de lei da reciprocidade e anunciar tarifas sobre produtos americanos, como isso pode ser sentido pelo consumidor brasileiro, pelo comércio brasileiro? Obviamente, as pessoas não compram turbina de avião, motor de avião, isso a gente não compra, mas entre os itens que os americanos vendem para os brasileiros, nós temos aí entre os principais grupos, né? Químicos básicos, artigos farmacêuticos, medicamentos, resinas, pesticidas, itens e partes de eletrônico. O impacto na inflação brasileira de eventual retaliação aos produtos americanos seria muito difuso, a gente não conseguiria perceber isso rapidamente ou não? Eu acho que teria um efeito difuso na inflação, acho que ia ser pouco percebido aqui, especialmente porque os principais componentes da nossa inflação alimentos de forma ampla, energia elétrica, né, são aqueles itens que mais pesam no bolso do consumidor, né, médio brasileiro. Então esses itens acho que pesariam muito marginalmente na inflação, mas eu acho que o principal risco do Brasil aqui nessa agenda é perder produtividade de forma significativa, né? O Brasil há 80 anos tenta criar, por exemplo, uma indústria de alta produtividade. A gente tem um caso de extremo sucesso na Embraer e, por exemplo, na WEG, que é outro caso muito específico. Esses são duas empresas que são grandes exportadoras ou as principais exportadoras do segmento de bens de capital e aeronaves que podem ser afetadas. Se a gente perde a exportação desses itens para o mercado americano, que é o principal mercado consumidor, a gente pode dar um tiro no pé na produtividade dessa indústria que há 80 anos a gente veio falhando, entendeu? Em políticas às vezes equivocadas, né? A produtividade brasileira infelizmente é baixa, né? Um erro de nação. E às vezes a gente pode estar prejudicando os dois expoentes que a gente tem, entendeu? Por comprar a briga errada, e aí pode ser às vezes um século para você conseguir retomar aquilo, você pode perder uma oportunidade que pode durar 1, 2 gerações para voltar, e pode ser que nunca mais volte. E porque a parte agrícola, muito provável que não seja afetada ali por toda essa parte de tarifa, porque o próprio Trump deve ter preocupações de pesar a inflação da mesa do cidadão, né? do consumo de alimentos lá deles. Antes da gente encerrar, Felipe, em termos de reação, a gente tem acompanhado o que o Brasil tem feito até aqui, né? E você advoga para que o Brasil continue pelas vias diplomáticas, né? Com uma reação de não enfrentamento, mas de diálogo. Está acontecendo, tem comitiva brasileira nos Estados Unidos, tem conversa sendo feita pelo ministro das Relações Exteriores com o governo americano e tem o Congresso Nacional subindo um pouco o tom, aprovando esse projeto de lei de reciprocidade. Para depois, até porque existe a expectativa de conversa sobre ali as nuances do que vai ser anunciado hoje. Para depois, o que é que a gente pode esperar em termos de reação do Brasil? É difícil, né, falar quais são os próximos passos, ou que mas seria acho adequado. Na minha visão, assim, o que seria adequado era o Brasil ter uma postura realmente diplomática, porque assim, no meu entendimento, quando eu falo que a gente vai conversar e vai buscar um entendimento pacífico, no meio do formato dessa negociação, eu não vou te ameaçar. Eu não vou falar assim, se você não fizer, eu vou romper relações, eu vou quebrar a propriedade intelectual sua no meu país. Né? Eu não te ameaço, eu realmente busco um meio termo. E talvez o melhor formato do Brasil começar, né, uma relação pacífica, né, nessa negociação é reconhecer que a gente de fato tributa muitos produtos americanos
e falou assim, pessoal, tributo muito, faz parte, a gente tem toda uma construção aqui histórica em torno disso, tem questões fiscais, é difícil a gente diminuir assim tributação, mas vamos tentar resolver esse caso específico para diminuir essa tensão, para você não subir minha tarifa, eu vou tentar diminuir marginalmente, me dá aqui um plano, vamos fazer um cronograma para eu tentar convergir para as tarifas de vocês, né? Vamos tentar trocar cotas de importação aí para os produtos brasileiros, já que você não vai comprar mais da Venezuela. Vamos comprar um pouco então do Brasil, um pouco a mais, e aí se você comprar, me der uma cota em petróleo bruto, talvez eu diminua um ponto percentual daquele outro item que eu importo bastante de vocês. Então assim, tem que colocar essas opções na mesa para realmente ser a pessoa da conversa. E uma das formas de garantir que seja realmente pacífico é você não ir a público e falar o seguinte, se você não fizer o que eu acho que é certo, eu vou na OMC, eu vou te processar, eu vou criar uma lei. Isso é ameaça, né? Isso não é muito diplomático, né? Ou é uma diplomacia muito agressiva. Eu acho que o Brasil deveria recorrer às suas raízes de ser um povo da negociação, da conversa e buscar fugir dessa briga e desse confronto direto em tom de ameaças. Fica aqui o convite para a gente voltar a falar do assunto depois, viu, Felipe? Obrigada. Felipe é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Está aqui conversando com a gente sobre o tarifaço de Donald Trump na companhia sempre agradabilíssima do Fernando Nakagawa. Tchau, tchau. Até a próxima.